Olá pessoal, hoje 12 de junho de 2020 nós vamos falar sobre a importância da campanha do combate ao racismo. Eu fiz uma apresentação sobre isso e recebi tantas mensagens me pedindo um resumo que eu resolvi fazer esse vídeo para facilitar. Eu vejo, sempre foi importante que as empresas fizessem campanhas de combate à discriminação. O racismo está dentro da discriminação, é uma parte dela. Porém, diante desse problema que aconteceu com o George Floyd, né, chegou a óbito na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, com toda essa repercussão que é mundial, né? Hoje, 12 de junho, mais de 40 cidades americanas decretaram estado de recolher, toque de recolher. 16 mil policiais tiveram que ser movimentados para conter os protestos. 42 milhões de posts no Twitter só sobre esse assunto, envolvendo várias hashtags. Então, 42 milhões de posts no Twitter, ficou por dias no primeiro do Trend Topics do Twitter. Superou as fronteiras americanas, nós estamos em todo o mundo com isso. Então, eu acho que é um momento muito propício de que as empresas repensem, né, as suas campanhas de combate à discriminação e principalmente ao racismo. Então, eu fiz aqui algumas observações. Primeiro, o empreendedor ele é o único responsável pelo controle do local de trabalho. Então, por isso que ele não pode se esquivar. Havendo qualquer ato racista de um empregado para com o outro, é problema também do empregador. Ah, mas eu tenho várias lojas, várias filiais em vários estados. O empregador é o único responsável pelo local de trabalho. Cabe a você que tem muitas lojas, muita estrutura, ter controle do que está acontecendo nas suas empresas, nas suas filiais. O racismo é crime, está na lei 7.716 de 89. O racismo, se ele for praticado no ambiente de trabalho, né, por um empregado contra o outro, então ele gera um direito à indenização a dano moral. Mas eu, o empregador, não pratiquei isso, mas se houver omissão, se houver leniência, se você não se preocupar, negligência, se você não for atrás de apurar, né, você não vai se eximir de ter que indenizar. Então, eu coloquei aqui na minha observação, o empregador deve, para se eximir, fazer campanha de combate e fiscalizar. Para você ter uma ideia, eu anotei aqui um julgado, né? A primeira turma do TST, a nível do TST, condenou essa decisão que eu peguei, para não ser uma empresa atual, né, essa empresa já foi até vendida, condenou o macro atacadista de Santa Catarina a pagar R$70 mil de indenização por dano moral a uma empregada que sofreu racismo no ambiente de trabalho. O relator foi o ministro Valmir Oliveira da Costa. Ele ressaltou que pelo sofrimento causado, a indenização ela foi razoável, porque atendeu o critério da punição a essa grande empresa. E você pode estar se perguntando como deve ser essa campanha, quais são as atitudes, né? Qual é a atitude que o empregador deve adotar e quais são as campanhas. Primeiro, cartazes de combate ao racismo. Você pode entrar na internet, tem centenas, para não dizer milhares de opções, você pode se inspirar em algum deles. É importante que você mencione um disque de denúncia da empresa. Se a empresa for de pequeno porte, você mencione o Disque 100, que é um telefone de denúncia ao racismo. Tem um e-mail, ouvidoria@seppir.gov.br. ouvidoria@seppir.gov.br. É um e-mail de contato da Presidência da República com o órgão de combate ao racismo.
Havendo atitude racista na sua empresa, você tem que proceder com sindicâncias e, se for apurado o que realmente aconteceu, com punições, para que a empresa não fique como omissa. É importante fazer menção na contratação das pessoas, né? Do jeito que contrata, você vai fazer aquela imersão. Olha, a empresa é formada por tantos setores e tal. Então é importante ser. Nós não permitimos prática de assédio moral, assédio sexual, racismo. Então, fazer isso. Nos treinamentos, sempre encaixar. Vou dar um treinamento de CIPA, vou dar um treinamento de como receber um cliente, vou dar um treinamento de como responder um e-mail. Coloca no treinamento pequeno momento para refletir sobre isso, porque isso vai mostrar que também é combate. Existem empresas que têm um manual de conduta e de compliance e muitas vezes não está sendo abordada a questão do racismo. Fala de discriminação, mas de forma muito genérica. É importante que trate do assunto com maior profundidade. Metas para o enfrentamento ao racismo estabelecida e monitorada. Isso para empresas que já tiveram casos de racismo. Então, se houve já casos, já houve apuração, já houve processo, é importante que se crie a meta. Vamos criar uma meta. Até o final de 2020, nós vamos premiar aqui, fazer um almoço de confraternização, um café de confraternização, qualquer coisa. Se nós conseguirmos chegarmos até o final do ano sem nenhuma denúncia de racismo na nossa empresa. Existem ainda os riscos criminais do empresário, do empregador, do empreendedor, no caso. Olha, eu anotei aqui. O racismo no Brasil é crime inafiançável e imprescritível. Ou seja, a conduta é uma conduta de natureza grave, que não permite ao agressor livrar-se da prisão em flagrante mediante o pagamento de fiança, e nem o Estado perde o direito de punir ou de aplicar a punição. No caso lá do George Floyd, né, o policial que estava assistindo a cena, que foi preso também, pagou uma fiança de 3.700.000 reais. Foi arrecadado pela família dele para ele responder o processo em liberdade. Porque nos Estados Unidos pode-se pagar a fiança, mas veja o absurdo do preço. Então, é um crime de natureza inafiançável e imprescritível. Então, isso revela que a prática do racismo está caracterizada na sociedade brasileira como algo repugnante. Então, ele tem o racismo também, ele é um tema de relevância universal, porque ele está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, considerando a pluralidade da discriminação. Essa declaração ela determina que toda pessoa tem os seus direitos e liberdades proclamados, sem distinção de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de qualquer outra índole. Então, você, empregador, é responsável por tudo isso, a manter essa segurança no ambiente de trabalho para que atos racistas não aconteçam. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, certamente nós teremos um mundo melhor. É isso aí. Um grande abraço.